Olá pessoal, eu sou o professor Luciano Dantas e hoje nós iremos retomar as análises, comentários e correções das questões da Olimpíada Nacional de Ciências. E dessa vez vamos iniciar a correção das questões da prova de 2022 da segunda fase do nível B. Estamos com a prova da Olimpíada Nacional de Ciências de 2022 aqui aberta. E hoje, como é o nosso primeiro vídeo dessa série de questões, iremos iniciar as correções e análises pela questão de número 1. Uma questão que aborda conhecimento acerca de vidraçarias de laboratório. Então é importante você, aluno que está se preparando para a ONC desse ano, assistir alguns vídeos e estudar os conteúdos de vidraçaria de laboratório. É um assunto que sempre está caindo nas provinhas da Olimpíada Nacional de Ciências. Enfim, a primeira questão, ela diz o seguinte: a aparelhagem mostrada na figura abaixo é bastante utilizada em laboratórios de química de produtos naturais, de onde são realizadas diversas extrações líquido-líquido, ou seja, extrair um líquido de outro líquido. Por exemplo, quando o cravo da Índia é submetido a uma destilação com arraste de vapor d'água, é obtida uma mistura líquida composta por água e pelo óleo essencial desse material vegetal. Esse óleo essencial, composto principalmente de eugenol, pode ser extraído da mistura com um solvente orgânico, no qual ele é mais solúvel. No procedimento, coloca-se a mistura de água e óleo essencial com o solvente orgânico dentro da vidraria mostrada do lado direito da figura abaixo. Então, como tem aqui na figura do lado direito, ele coloca o óleo essencial extraído do cravo da Índia junto com o solvente orgânico. Ele agita, mistura os dois elementos e continua no texto. Na mesma ilustração, é possível verificar a posição correta para o manuseio do equipamento, que é agitado com a mistura e recolocado na posição original no suporte. Então, uma vez que ele é agitado aqui nessa posição, ele é colocado a sua posição de funcionamento aqui por meio desse suporte, que também é um instrumento de laboratório, um equipamento de laboratório. Continuando. Após essa ação, o solvente orgânico enriquecido do óleo essencial é retirado pela torneira e o procedimento é repetido. A cada porção de solvente utilizada, o óleo essencial vai se transferindo da água para a fase orgânica, realizando-se assim a extração. Tendo em vista que a água e o solvente são immiscíveis, ou seja, não se misturam, é fácil perceber a interface onde há a separação das fases. Então, o que acontece é o seguinte: uma vez misturado o óleo essencial com a água e o solvente orgânico, que também é um óleo, o equipamento é colocado nesse suporte e ele tem uma torneirinha, como dá para se observar aqui, onde uma vez que você abre a torneirinha, o produto da mistura que está nessa parte inferior é extraída, ela desce por essa torneirinha para esse outro recipiente aqui de vidro, que também é uma vidraria de laboratório, e você assim consegue misturar um líquido de outro líquido usando este equipamento, esse processo. Sobre o procedimento descrito e os equipamentos mostrados, responda aos itens a seguir. Então vamos lá. Lembrando, a maioria das questões da segunda fase da Olimpíada Nacional de Ciências são questões do tipo dissertativas, ou seja, questões abertas, onde você tem que escrever sua resposta e enviá-la. Enfim, a primeira pergunta da questão 1 diz o seguinte: quais são as duas vidrarias usadas nesse procedimento? Nós temos esse funil de vidro e esse recipiente que coleta o líquido separado dessa mistura. Esse funil de vidro é chamado de funil de decantação e esse vidrinho aqui de baixo é chamado de Erlenmeyer. Nesse vídeo aqui que tem no YouTube, nós conseguimos ver esse equipamento funcionando no laboratório. Então você tem o funil de decantação, onde dentro dele tem uma mistura de dois líquidos. Veja que tem um líquido mais escuro, que é mais denso e por isso fica na região inferior. Tem um líquido
mais claro, mais translúcido e menos denso que fica na região superior. Se você conseguir observar bem, esse líquido escuro que está na região inferior, na fase inferior, ele está descendo. Está descendo pela torneirinha do funil de decantação. Lembrando, esses dois líquidos estavam misturados, porque o material é agitado, como a gente viu na questão. Depois é colocado na posição correta da vertical, aqui nesse suporte de laboratório. E então, o pesquisador ele aguarda até que os dois líquidos misturados se separem e apresentem duas fases. Um líquido menos denso na região superior, na fase superior, e um líquido mais denso na região inferior. Com isso, através dessa torneirinha, por meio dessa torneirinha do funil, você consegue separar os dois tipos de líquido. Você abre a torneirinha para que o líquido mais denso na região inferior escoe através dele e você fecha imediatamente essa torneirinha a partir do momento que esse líquido mais denso escoa pelo funil de decantação. Por isso que ele é chamado de funil de decantação. Você tem que esperar a mistura decantar e assim você consegue fazer a separação de duas misturas líquidas. Então, para responder à questão A, quais os nomes das duas vidrarias mostradas na figura? A resposta é funil de decantação e Erlenmeyer. São as duas vidrarias mostradas aqui na figura. Já a letra B pergunta o seguinte: se no procedimento citado for utilizado para a extração o solvente hexano, cuja densidade é de 0,66 gramas por ml, após repousar o equipamento no suporte, a fase agosa, ou seja, a fase que contém água, ocupará a parte de cima ou de baixo da interface? Explique. Essa questão aqui é simples, pessoal. Só basta você saber a densidade da água, que é uma densidade padrão para qualquer aluno de química e de ciências, e com o dado da densidade do hexano, você consegue chegar à resposta correta. Lembrando que a densidade da água em gramas por ml é de 1,1 gramas por ml. Portanto, a água é mais densa do que o hexano. Então, em uma mistura onde você tem uma substância aquosa com água e o hexano, a água tende a ficar na região inferior da mistura, da interface, porque a água é mais densa. Então, a resposta aqui seria algo nesse aspecto. Você deve responder que a fase aquosa ocupará a parte inferior da interface, enquanto que o hexano, junto com o óleo essencial, ocupará a fase superior da interface, porque a fase aquosa possui uma densidade maior que a densidade do hexano. Essa seria a resposta correta. E para concluir, a pergunta C diz o seguinte: por que não é possível realizar a extração citada utilizando um solvente solúvel em água? Bom, se nós utilizássemos um solvente solúvel em água, o que aconteceria? O próprio solvente iria se misturar à água, assim como o óleo essencial estaria misturado à água. E nós iríamos ter uma mistura desses líquidos, onde não apresentaria uma diferença de interface. Nós teríamos uma mistura homogênea, praticamente homogênea, a uma observação panorâmica ou superficial, tá ok? Então, por que não é possível realizar a extração utilizando solvente solúvel em água? Porque nós não iremos ter uma diferença de interface para poder realizar a separação por meio do funil de decantação. Então, é uma resposta simples e óbvia. Portanto, essa questão 1 da prova de nível B de 2022, da fase 2 da ONC, é uma questão simples. Embora apresente um texto com muita informação, porém, a sua resposta é de fácil resolução, de fácil compreensão. Então, concluímos aqui a correção, comentário e análise da primeira questão da prova de 2022, da segunda fase, nível B, da Olimpíada Nacional de Ciências. Se você curte material como esse, se você curte esse conteúdo, não esquece de deixar seu like, de compartilhar com seus amigos que estão se preparando para a segunda etapa da Olimpíada Nacional de Ciências e também de comentar caso tenha alguma dúvida. Fique à vontade para escrever nos comentários. E, no mais, ficamos por aqui e até a próxima. Fiquem com Deus. Fui!